This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them, and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. So this is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area. Você já ouviu falar sobre o submersível Titan e a OceanGate, a empresa por trás dele? Hoje, vamos explorar o trágico acidente do Titan durante sua expedição ao Titanic, entender sua construção, os desafios enfrentados e as decisões que levaram à implosão catastrófica. Se você quer saber todos os detalhes desse evento que chocou o mundo, este vídeo é para você. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. Vamos lá! Vamos explorar as profundezas do oceano, onde uma corajosa expedição para investigar os destroços do Titanic tomou um rumo catastrófico em 19 de junho. Uma expedição foi lançada para explorar os mistérios escondidos sob as ondas do Atlântico. O submarino da OceanGate recebeu a tarefa de descer as profundezas do oceano a uma velocidade de 55 metros por minuto. A cada metro que descia, enfrentava um grande desafio por causa da enorme pressão da água. O casco do submarino enfrentou forças que ameaçavam esmagar até mesmo as estruturas mais robustas. A uma profundidade de 3.800 metros, suportando o peso de 360 atmosferas terrestres, para evitar qualquer confusão, vamos garantir que todos tenham uma compreensão clara da definição de implosão. Implosão é quando algo implode sobre si mesmo, ao contrário de uma explosão que se expande para fora. O Titã implodiu violentamente em fração de milissegundos devido à imensa pressão hidrostática da água ao seu redor. Por meio de uma transcrição de comunicação entre o submarino e a embarcação de apoio na superfície, podemos reconstituir os últimos minutos que se desenrolaram durante esse desastre inimaginável. Junte-se a nós enquanto analisamos as páginas desta transcrição que marcou os últimos minutos do submarino Titã nas profundezas do oceano antes da tragédia. Antes de entrarmos em detalhes, vamos examinar as diferenças entre um submarino e um submersível. Um submersível é tipicamente lançado de uma embarcação maior chamada de navio-mãe ou embarcação base. Ele é colocado em uma plataforma ou balsa e submerso na água, enquanto um submarino pode mergulhar debaixo da água sem precisar de equipamentos externos e ressurgir usando seu sistema de controle de flutuabilidade. Entendendo essas diferenças, agora vamos focar no submersível específico, o Titan, e examinar de perto suas especificações. Apesar de seu tamanho compacto, o Titan pesava quase 10 toneladas, tinha 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e 2,5 metros de altura. O submersível foi projetado para suportar a enorme pressão da água em profundidades de até 3.800 metros abaixo do nível do mar. Essa pressão equivale ao peso da Torre Eiffel pressionando o Titã, que foi construído para resistir a essas condições com um casco projetado para suportar pressões extremas. Vamos examinar mais de perto o design e as funcionalidades dele. O Titan foi projetado em forma cilíndrica para permitir mais passageiros, com capacidade para até 5 pessoas, consistindo de um piloto e 4 passageiros. No entanto,
Os passageiros têm que se sentar no chão durante a viagem devido ao espaço limitado. Sim, há um banheiro a bordo, separado do restante da cápsula por uma cortina bem simples. Na parte da frente, o piloto manobra a embarcação usando um controle de videogame para movê-la para frente, para trás ou fazer curvas conforme necessário, enquanto 2 monitores fornecem informações visuais essenciais. O design do interior do Titã enfatiza simplicidade e funcionalidade devido ao pouco espaço disponível. Um tubo de fibra de carbono foi inserido entre 2 tampas de titânio. Essa fibra de carbono é incrivelmente resistente, sendo utilizada na construção de asas de aviões e carros de corrida. Mas será que a fibra de carbono possui a força necessária para submersíveis? Fique conosco até o final do vídeo porque no final vamos revelar os problemas e os eventos que levaram à falha catastrófica. O processo começa com a nave-mãe, conhecida como Polar Prince, ancorando em um local designado perto do naufrágio do Titanic. Uma rampa conectada à nave-mãe é abaixada para que o Titã desça lentamente na água. Uma vez que atinge a profundidade desejada, o submersível se desengata da plataforma e inicia sua jornada de exploração. O sistema de propulsão do Titã foi projetado para navegar no ambiente hostil do oceano profundo. Ele está equipado com 4 propulsores elétricos essenciais para a direção. 2 propulsores são posicionados horizontalmente e outros 2 verticalmente, um de cada lado do submersível. Distâncias impressionantes de 13.000 pés, ou aproximadamente 4 km, podem ser alcançadas com velocidade de 3 a 4 nós, o que equivale a 5 a 7 km por hora, mesmo com a alta pressão e densidade do mar profundo. A parte de trás do submersível contém equipamentos eletrônicos, incluindo sistemas de oxigênio e navegação. Além disso, essa seção não tripulada pode reciclar dióxido de carbono e gerar oxigênio para a cabine, fornecendo um suplemento de oxigênio de 96 horas. No entanto, a jornada do submersível até o Titanic foi marcada por tragédia. Durante uma descida ao naufrágio do Titanic, o contato com o submersível foi perdido. Posteriormente, concluiu-se que o Titã sofreu uma implosão catastrófica, um colapso violento para dentro devido ao enfraquecimento do casco de fibra de carbono, o que resultou tragicamente na perda de todos os 5 passageiros a bordo. Com base nas informações divulgadas, o grande problema do projeto do Titã era seu casco composto, feito de tampas de titânio e compósitos. Os compósitos consistem em fibras unidas por um material de matriz, como um epóxi, resultando em variações na orientação das fibras e na presença de vazios ou áreas não preenchidas. Enquanto simulações de software podem ajudar a analisar modos de falhas específicos, os testes no mundo real são essenciais para validar e aprimorar esses modelos. A empresa baseou-se exclusivamente na modelagem por computador sem realizar testes físicos abrangentes. Além disso, a decisão da empresa de curar o casco composto sem utilizar uma autoclave, um forno pressurizado que ajuda a eliminar vazios na resina epóxi, levanta preocupações sobre a presença de porosidade e defeitos. Embora o fabricante Spencer Composites, responsável pelo casco, tenha afirmado que a porosidade foi avaliada em menos de 1%, a falta de informações específicas sobre o nível real de porosidade deixa margem para dúvidas. Apesar dessas questões, o submersível Titã era diferente de submarinos tradicionais feitos de aço ou titânio. O submersible Titan utiliza materiais experimentais, principalmente fibras de carbono. Essas fibras de carbono são mais leves que titânio ou aço, e os compósitos de fibra de carbono são conhecidos por sua resistência e tensão, tornando-os adequados para aplicações como fuselagens de aeronaves pressurizadas. Nesses casos, a pressão dentro da fuselagem atua para expandir a seção circular, colocando as fibras em tensão. No entanto, em um submarino, a pressão atua para comprimir o casco, submetendo as fibras principalmente a forças compressivas. Ainda assim, o uso de fibras de carbono em um ambiente de alta pressão não está isento de riscos, e o seu comportamento sob pressão extrema ainda precisa ser totalmente compreendido. O casco de fibra de carbono pode repentinamente rachar ou quebrar, levando a falhas estruturais sob condições de alta pressão. Stockton Rasch justificou o uso de fibra de carbono afirmando que ela é 3 vezes melhor que titânio em termos de resistência e flutuabilidade. Submersíveis com flutuabilidade neutra,
como o Titã, visam deslocar a água com peso igual ao seu próprio, minimizando a energia necessária para o movimento vertical. O peso mais leve do compósito de fibra de carbono ajuda a alcançar essa flutuabilidade neutra desejada. No entanto, a decisão de abrir mão das camadas externas de espuma, normalmente usadas em cascos de submarinos para alcançar a flutuabilidade, levantou preocupações adicionais. Portanto, o processo de fabricação precisa ser cuidadosamente monitorado para evitar falhas catastróficas. O submersível Titã não utilizou as camadas externas de espuma normalmente usadas em cascos de submarinos, mas, de acordo com Stockton Hashi, a decisão de eliminar a camada de espuma foi motivada por redução de custos. Embora a otimização de custos não seja problemática, torna-se questionável quando a integridade estrutural é afetada. A justificativa da OceanGate por não submeter o Titã a testes por um órgão regulatório aumenta as dúvidas em torno de suas decisões de engenharia. Em vez disso, eles utilizaram um cilindro de fibra de carbono, uma estrutura problemática desenvolvida em colaboração com a Boeing. As cúpulas do submersível eram feitas de titânio com 7 a 10 centímetros de espessura, com uma interface de fibra de carbono colada ao titânio. O submersível também possuía um design em que nenhum cano, fio, cabo ou tubo entrava na parte de fibra de carbono. No entanto, surgiram preocupações sobre a falta de testes e procedimentos de certificação minuciosos. Houve relatos de que a fibra de carbono utilizada para fabricar o Titã foi adquirida da Boeing com desconto significativo, pois já havia ultrapassado sua vida útil para uso em aviões. Essa decisão levantou preocupações sobre possíveis defeitos no material que poderiam ter desempenhado um papel na trágica queda do Titã. Passando das preocupações iniciais, vamos mergulhar na perspectiva da empresa sobre os padrões da indústria. Em uma postagem de blog que foi posteriormente removida, a OceanGate afirmou que as classificações de padrões da indústria que garantem conformidade com padrões aceitos não abordavam adequadamente os riscos operacionais. Embora seja verdade que muitos acidentes nas indústrias marítima e de aviação resultem de erros do operador em vez de falhas mecânicas, a ausência de testes rigorosos e procedimentos de certificação aumenta a probabilidade de negligenciar modos de falha catastrófica no projeto. Apesar da posição da empresa em relação aos padrões da indústria, houve advertências significativas que foram ignoradas. Em 2018, a OceanGate foi alertada sobre a possibilidade de enfrentar sérios problemas de segurança devido à falta de inspeção de terceiros durante o desenvolvimento de sua embarcação. Em um processo judicial, um ex-funcionário acusou a empresa de não realizar verificações adequadas para detectar delaminações e vazios, o que resultou em seu desligamento pouco depois de expressar essas preocupações. Lockheed havia defendido a adoção de testes não destrutivos, como varreduras ultrassônicas, como medida preventiva, mas a empresa recusou-se a implementá-los. A OceanGate tinha seus próprios argumentos contra esses avisos, principalmente em torno das limitações da tecnologia existente. Eles argumentaram que a tecnologia para verificar vazios e delaminações em um compósito dessa espessura não existia e que confiavam em um sistema de monitoramento acústico para prever falhas. No entanto, o uso de tal sistema em um compósito de fibra de carbono era insuficiente, dada a natureza repentina e catastrófica de suas falhas. Os argumentos técnicos não abordam totalmente os riscos específicos associados aos materiais compósitos. Um modo de falha específico, a encurvadura ou delaminação repentina, representa um risco significativo para materiais compósitos em águas profundas. O Titã possuía um sistema de monitoramento acústico para ouvir ruídos feitos pelas fibras de carbono que poderiam indicar uma possível falha. No entanto, 1h e 45 minutos após o mergulho no fundo do oceano, a tragédia aconteceu e o submersível perdeu o contato com a superfície. Mais tarde, foi revelado que o submersível havia implodido, sofrendo um colapso súbito e catastrófico. Esse acidente devastador, embora trágico, não foi completamente imprevisto. O Titã sofreu uma implosão devido ao enfraquecimento do casco de fibra de carbono. O design do próprio Titã desempenhou um papel significativo no desastre, principalmente devido ao aumento da pressão externa. Esse design fez com que o Titã experimentasse maior pressão externa ao fazer a cabine mais longa, aumentando a pressão no centro dela.
Em um submersível, o aumento da pressão no meio pode levar a mais e potencial separação das camadas do material. Esse infeliz evento destaca a linha do tempo de construção da embarcação, que foi feita em apenas 6 semanas, um fato que está sendo investigado como um fator crítico no desastre. Engenheiros de materiais compostos e experientes nas propriedades e limitações desses materiais poderiam ter previsto essa falha. A capacidade das fibras de carbono de resistir a ciclos repetidos de estresse, especialmente estresse compressivo sobre pressões oceânicas profundas, não é bem compreendida, tornando desafiador projetar cascos seguros baseados em fibras de carbono, como no caso do casco do Titã. O casco do Titã, uma estrutura com quase 10 centímetros de espessura, foi submetido a estresses repetidos em vários mergulhos anteriores. Cada mergulho submetia o casco a uma imensa pressão, causando o surgimento de pequenas rachaduras na estrutura. Essas rachaduras, embora pequenas e indetectáveis no início, logo se tornariam críticas e levariam a um crescimento rápido e incontrolável. De acordo com o professor Gerald Graham Jones, associado de Engenharia Mecânica e Marinha na Universidade de Plymouth, no Reino Unido, para enfrentar esse problema, são utilizados métodos de teste não destrutivos, como varreduras ultrassônicas, que podem ajudar a identificar áreas dentro da estrutura onde os compostos estão se separando. Esse tipo de teste é crucial para avaliar a viabilidade das estruturas sob estresse. A Sociedade de Tecnologia Marinha, uma organização de engenheiros, tecnólogos, formuladores de políticas e educadores oceânicos, também expressou preocupação com o material de construção e o fato de que o protótipo não estava sendo examinado por uma terceira parte. Eles temiam que, sem um processo adequado de certificação, aspectos cruciais de segurança pudessem ser negligenciados. No entanto, nem todas as partes concordaram com essa abordagem. Apesar desses avisos, a OceanGate criticou o processo de certificação de terceiros como demorado e inibidor de inovação. No entanto, especialistas na área argumentam que é procedimento padrão na engenharia buscar conhecimentos externos para garantir que as embarcações estejam em conformidade com os mais altos padrões da indústria. As expedições da OceanGate cobram pelo menos $25 mil por viagem ao local do naufrágio do Titanic. A empresa enfrentou uma série de problemas mecânicos e condições climáticas adversas que forçaram o cancelamento ou atraso de viagens nos últimos anos, de acordo com registros judiciais. Na semana passada, uma transcrição das comunicações entre o Titã surgiu em alguns sites. A autenticidade não pode ser confirmada e há opiniões divergentes sobre sua veracidade. Alguns acreditam que seja genuína, enquanto outros acreditam que é falsa. Com isso em mente, analisaremos essa transcrição de forma detalhada. A transcrição começa com o Polar Prince dando ao Titã um sinal verde para o mergulho. O Titã confirma que está descendo e até o momento tudo parece rotineiro. O Polar Prince faz checagens periódicas, solicitando atualizações sobre a profundidade e as condições do Titã. Mas após cerca de 20 minutos, a embarcação de superfície pede ao submarino para verificar seus sistemas. O Titã confirma que está tudo funcionando bem e continua seu mergulho conforme planejado. Ao examinar o mergulho, surge um detalhe intrigante que gostaríamos de destacar. O submersível poderia estar descendo muito rápido, considerando a profundidade que precisa atingir e o tempo que deve levar para descer. De acordo com informações de James Cameron e do site da OceanGate, chegar ao naufrágio do Titanic deveria levar aproximadamente 2 horas e meia. Com base nos cálculos, a velocidade do submarino deve ser de aproximadamente 25,33 metros por minuto. A partir dessa observação, encontramos o primeiro sinal de problemas. O Titã relata um alarme do Sistema de Monitoramento em Tempo Real, RTM, e reduz sua velocidade de descida. Após esse problema, voltamos nossa atenção para a velocidade de descida. No momento, a velocidade relatada é de 34,33 metros por minuto. No entanto, de acordo com nossos cálculos, eles deveriam estar a apenas 22,29 metros por minuto. O submarino está 1.200 metros mais profundo do que o esperado, conforme nossa suspeita de que ele estava descendo muito rápido. Com a velocidade de descida em mente, chegamos às nossas conclusões.
As profundidades relatadas consistentemente excederam as profundidades esperadas em intervalos de tempo específicos. Essa discrepância se alinha com nossas observações e cálculos anteriores. A situação se agrava ao percebermos que os destroços do Titanic estavam muito mais próximos do que se esperava. O submarino Titã relata que, apesar de não ter havido mudança no impulso, a taxa de descida está aumentando. A preocupação cresce quando o Titã menciona várias tentativas de fazer uma subida lenta e o som de estalos vindo da parte traseira. Os alertas do sistema de monitoramento em tempo real, indicados por luzes vermelhas, apontam para um problema grave. O Polar Prince tenta ajudar, buscando atualizações e discutindo a situação com o engenheiro. Porém, o Titã continua relatando mais sons vindos da parte traseira e um problema na parte de energia. A tripulação muda para o sistema B de energia, mas a comunicação com o Titã se torna cada vez mais esporádica. Infelizmente, as últimas mensagens registradas pelo Polar Prince são pedidos de resposta do Titã, mas nenhuma comunicação adicional é recebida do submarino. É extremamente preocupante constatar que o sistema de monitoramento em tempo real, projetado para detectar quaisquer defeitos no casco antes que a segurança da tripulação fosse comprometida, falhou em fornecer informações precisas durante esse desastre específico. O Titã, sendo construído com fibra de carbono e mais leve que a água que deslocava, talvez tenha contribuído para o desastre. A distribuição de peso do submarino pode ter sido afetada por essa escolha de design, resultando em dificuldades para manobrar e controlar a ascensão e descida da embarcação. Essa situação pode indicar uma falha no casco de fibra de carbono sob a imensa pressão das profundezas do oceano. Embora a fibra de carbono seja conhecida por sua resistência, pode apresentar falhas catastróficas se houver imperfeições na estrutura. O som de estalos relatado pode ter sido resultado das fibras se rompendo sob pressão, o que claramente indicava um desastre iminente. E por incrível que pareça, essa não foi a primeira vez que esse som foi ouvido. Durante um mergulho de teste nas Bahamas, um especialista pode ouvir claramente sons de estalo, indicando danos acumulados. Apesar desse aviso, Stockton Rush escolheu ignorar o conselho do especialista, enfatizando a falta de consideração pelas preocupações com a segurança. O crescente alarme do submersível, que ficou evidente na transcrição, não deixa dúvidas dos problemas que a embarcação enfrentava. A tripulação estava ciente dos problemas, mas suas opções eram limitadas. A falta de informações do submersível nos momentos finais apenas aumenta o mistério e a tragédia do evento. Especulações surgem sobre as possíveis causas do desastre. Alguns sugerem sistemas de energia comprometidos, enquanto outros apontam para vazamento de água na seção traseira do Titã. Embora essa transcrição precise ser verificada oficialmente, as investigações em curso serão essenciais para determinar a verdade. No entanto, uma pergunta importante permanece sem resposta. Você acha que a decisão da OceanGate de usar fibra de carbono para o submersível Titã, em vez de materiais tradicionais como aço ou titânio, foi uma ousada inovação ou uma aposta imprudente? Deixe nos comentários a sua opinião. Para concluir, a tragédia do Titã serve como um lembrete sombrio dos perigos e desafios associados à exploração de profundezas oceânicas. Embora a inovação e a busca por novas tecnologias sejam essenciais para o progresso, a segurança e a integridade estrutural não podem ser comprometidas. A tragédia do Titã destaca a importância de testes rigorosos, conformidade com padrões da indústria e a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre inovação e segurança. Esperamos que as investigações em andamento tragam respostas e lições valiosas para futuras expedições e projetos de submersíveis. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossas explorações e análises de eventos misteriosos e fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal Desbravando o Desconhecido e dar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos interessantes e informativos para você. Até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossas explorações e análises de eventos misteriosos e fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal Desbravando o Desconhecido e dar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos interessantes e informativos para você.
desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades faço o fato brilhar. No canal do mistério ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, medo estardalhaço.